A menos que você esteja inserido em uma bolha, você certamente ouviu falar sobre a possibilidade de comprar ações da Eletrobras com um saldo do seu FGTS. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Vou explicar para você o que é o tal fundo mútuo de privatização, que é através desse veículo que você eventualmente poderia investir em Eletrobras com o seu FGTS. Vou inclusive analisar históricos de fundo mútuo de privatização de Vale, de Petrobras, e também dizer se você deve ou não usar o seu FGTS para comprar essas ações. E claro, se você for fazer isso, quais são os riscos que você deve considerar, os fatores que você deve analisar e, para além disso, como você pode fazer essa sua aplicação. Fechado? Então, se você quer entender sobre todo esse processo, vamos direto ao assunto. Olha só, primeira coisa, você precisa entender o que é FMP. FMP é Fundo Mútuo de Privatização. Ele não é um instrumento novo, tá? No Brasil, o primeiro FMP nasce lá no ano de 2000, quando na época o governo criou com a Petrobras o mesmo processo que o governo está criando agora com a Eletrobras. Então, isso aconteceu no ano de 2000. Como é que funciona isso? O trabalhador pode usar parte do seu FGTS para alocar nesse fundo. Aí este fundo vai usar essa grana e comprar ações da empresa. Lá em 2000 isso aconteceu, portanto os trabalhadores podiam pegar o saldo do seu FGTS, alocar nesse fundo e comprar ações da Petrobras. Beleza? 2 anos mais tarde, o governo lançou um novo programa de capitalização de empresas, dessa vez para Vale. Então aconteceu um processo muito parecido com o Petrobras e esse processo foi conduzido com a Vale, que na época inclusive chamava Vale do Rio Doce. Mesma coisa, trabalhadores puderam usar saldo do FGTS para alocar nesse fundo, que por sua vez comprava ações da Vale, e aí a valorização desse saldo está de acordo com a valorização da empresa versus os proventos que as empresas pagaram. Tudo bem? Agora, eu vou trazer dados aqui para a gente analisar, mas antes eu quero que você fixe uma informação muito importante. O FGTS, a grana sua que está no FGTS, ela rende 3% ao mês. Ao mês não, perdão. 3% ao ano. Se fosse ao mês, estaremos todos muito felizes, não é mesmo? Ela rende 3% ao ano. E olha só, historicamente, a nossa inflação, ela é muito maior do que 3% ao ano. Não à toa, a nossa meta de inflação, ela tem transitado entre 4, 3,75 ao longo dos últimos anos. Agora, se a gente olhar agora, a nossa inflação está muito maior do que isso, está acima de 10%. O que na prática significa dizer o seguinte, que se você deixa o seu dinheiro no FGTS, você historicamente perde dinheiro todos os anos para a inflação. E eu não estou falando isso como um exagero, não, eu estou falando literal. O dinheiro seu que está no FGTS perde valor todos os anos, porque a inflação é maior do que a valorização. É como se você entrasse o ano com R$1.000 no FGTS e terminasse com 800. Nominalmente, você olha, teve uma valorização, mas essa valorização não é suficiente nem para cobrir a inflação do período. Então é importante você ter isso em mente. Então aqui já vai a primeira informação. Justamente porque você perde dinheiro para a inflação, que sim, você deve considerar usar parte do seu FGTS para investir nas ações da Eletrobras. Ponto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou analisar aqui alguns dados, trazer alguns gráficos para você, para a gente olhar para o passado. Depois, eu vou olhar quais são os fatores que você deve analisar agora, beleza? Então, vem comigo aqui, deixa eu compartilhar uma tela com você. O que você está vendo aqui é uma planilha que a gente preparou aqui com dados oficiais. A fonte da informação está aqui, inclusive eu vou mostrar assim que eu abrir o gráfico. Mas eu escondi o gráfico porque primeiro eu quero te explicar a lógica disso aqui. Então você já sabe que o primeiro FMP é do ano 2000, do mês de agosto de 2000, tá bom? Era um processo
para investir na Petrobras. Quando a gente vai buscar a mediana dos fundos mútuos de privatização, e aqui eu busquei a mediana, por quê? Porque a valorização dos fundos, ela vai mudar em razão da taxa de administração que os fundos cobram. Isso, inclusive, é uma coisa que eu quero detalhar com você quando chegarmos em Eletrobras. Para não deixar o vídeo muito longo, eu simplesmente peguei a mediana de valorização dos fundos de Petrobras. A mediana acumulada é de 1.343% nos últimos 22 anos, portanto, desde o ano 2000, certo? Quando a gente olha, o FGTS no período rendeu 90,5% se nós formos arredondar aqui, tudo bem? Agora, olha só, a inflação oficial medida pelo IPCA no mesmo período, segundo o Banco Central, é de 289%. Quando a gente vai olhar para o IGPM, aí que o negócio fica pior ainda, 531% de inflação ao longo desses 22 anos. Tá? E olha só, o trabalhador que deixou o dinheiro dele no FGTS, ele literalmente perdeu dinheiro para a inflação. Você pode ver aqui que a inflação foi muito maior. Então, é importante você ter isso em mente. Deixar dinheiro no FGTS é perder dinheiro, não é exagero que eu estou falando aqui. Isso é um fato. Por isso você deve considerar fazer isso, tá? Agora, analisando, agora vale. Só que aí a data de abertura dos fundos foi em março de 2002 aqui, não em 2022. Março de 2002, tá? Vale teve uma valorização ainda maior, de 3.020%. A mediana dos fundos mútuos de privatização da Vale teve essa valorização nos últimos 20 anos, tá? O FGTS no período foi um pouco menor, claro, é um período analisado menor, e o IPCA também um pouco menor e o IGPM um pouco menor. E aqui eu analisei um histórico das ações da Eletrobras. É importante. Quando eu estou falando de Eletrobras aqui, não estou falando de UFMP, porque não existe ainda, tá? Eu estou analisando apenas o retorno da ação e aí eu peguei nos últimos 5 anos. Então, desde maio de 2017, as ações de Eletrobras, elas valorizaram 257%. E aqui é importante. Essa valorização está considerando a mudança de preço no ativo, quanto que ele valia, então valia 10, agora vale 30, um exemplo, mas também está considerando todos os proventos que a empresa pagou ao longo desses 5 anos. Ou seja, tudo que ela pagou de dividendos e juros sobre capital próprio, então ao longo dos últimos 5 anos teve este retorno. Esse retorno implica dizer os proventos mais a valorização, tá bom? E aí, o FGTS no período, o IPCA no período e o IGPM. Se você observar aqui, ó, o FGTS no período, seja um período de 5 anos, um período de 20 ou um período de 22 anos, em todos os cenários, o FGTS ficou abaixo da inflação. Em todos os cenários, o trabalhador perdeu dinheiro para a inflação. Você não quer fazer isso, certo? Então, agora eu vou tirar esse gráfico, esse esconderijo aqui e mostrar para você. Eu vou abrir aqui, ó, começar por Petro, porque aí fica fácil você olhar. Então, primeiro, fonte da informação. Isso que eu estou te trazendo é a fonte de valorização dos ativos. Eu tirei de uma ferramenta chamada Com Dinheiro, é uma das plataformas mais reconhecidas no mercado, provedora de dados para o mercado financeiro. E de inflação eu tirei do próprio site do Banco Central e, claro, a gente que elaborou. Ponto importante, tá? Se você quiser baixar essa planilha, o link dela está aqui embaixo. É só clicar e baixar, tá? Não vou te pedir e-mail, nada. Clica, baixa e vai ser feliz com a planilha, tá bom? Então, olha só, quando a gente vai olhar aqui, ó, eu parti de um princípio que um trabalhador colocou 10 mil reais do saldo do FGTS quando o fundo abriu. Então, o trabalhador que em agosto de 2000 colocou 10 mil reais nesse FMP e não mexeu, tá lá até agora, esse valor de hoje é 144 mil. Agora, se esse trabalhador, considerando o FGTS é a parte laranja,
tá? Se ele tinha 10 mil reais lá, hoje ele tem 19. Então, olha só, ele deixou de ter 19 para ter 144. É considerável isso. Mas o ponto mais importante que eu quero que você olhe é, olha só, esse 19 está abaixo do cinza, que é o IPCA, que está abaixo do IGPM. Então, o trabalhador perde dinheiro se deixar o dinheiro no FGTS, fim de papo, tá? Vamos analisar Vale? A gente clica aqui, ó, FMP Vale, e aí o negócio fica ainda mais grave, né? Porque Vale teve uma valorização maior nesse período. Então, o trabalhador que colocou 10 mil reais assim que abriu FMP Vale, tá? Hoje tem 322 mil reais, tá? Se ele deixou no FGTS, ele tem 18, tá? E o FGTS não cobriu nem a inflação. Agora, vamos analisar a ação, e aqui, repito, não é FMP. Se há 5 anos atrás você pegou 10 mil reais, investiu em Eletrobras e pegou todos esses proventos e reinvestiu e etc e tal, há 5 anos atrás, se você fez isso, hoje você teria 35.791. Se você deixasse esse dinheiro no FGTS, você teria 11 mil, e aqui a lógica é a mesma. Então, se você baixar essa planilha, você pode dar uma brincada aqui, tá bom? Então, o que eu tô querendo demonstrar para você até agora é, primeiro ponto, FMP é um veículo que existe desde o ano de 2000 e agora o governo está utilizando isso para capitalizar a Eletrobras. Ponto, tá? Mas privatização, essa não é a discussão, a gente pode discutir isso em outro vídeo. O que eu estou te dizendo é, existe agora um instrumento que você pode utilizar parte do seu FGTS para investir na empresa. Ponto final. É isso. Você quer entender? Vamos conversar sobre isso. Agora, qual que é o grande lance que você precisa olhar? Trouxe essa matéria aqui do Valor, tá? Que traz pra gente o seguinte, ó. Fundos para participar da privatização da Eletrobras têm taxa de administração de 0 a 1%. Quem entrar na operação por meio do FMP ou FMP Migração, eu vou explicar o que é esses dois, poderá fazer aporte mínimo de R$200 para aquisição das cotas desses fundos. Primeiro, o que é FMP e o que é FMP Migração? FMP, Fundo Mútuo de Privatização, é o trabalhador pegar o saldo do seu FGTS. Primeira informação, no máximo você pode usar 50% do que você tem lá no seu FGTS, não mais do que isso. É pegar esse saldo e colocar nesse fundo. Esse é o FMP. O FMP Migração é um trabalhador que tem saldo do FGTS aplicado em outro FMP, ou seja, FMP Petro ou FMP Vale, que queira migrar isso para o da Eletrobras. Esse é o FMP Migração. Então ele não vai receber o dinheiro que está no FGTS. Ele vai receber o dinheiro que está em um outro FMP, tá bom? O ponto mais importante que você precisa olhar é o seguinte, ó, pelo menos 13 instituições se habilitaram junto à Caixa para oferecer a possibilidade de investimento de capitalização da Eletrobras usando o FGTS. Ao todo, são ao menos 22 fundos. E aí, o Valor compilou aqui pra gente a taxa de administração desses fundos, e é isso que você precisa olhar com muito carinho, seja para você ou seja para o teu cliente. Então a gente tem, por exemplo, ó, o Daicoval FMP Eletrobras, taxa de administração 0. Aí a gente tem um fundo da Genial, taxa de administração de 0,20, Itaú, taxa de administração de 0,20 e assim sucessivamente, tá? Então eu peguei essas informações aqui para mostrar que, olha só, a gente tem fundo com taxa de administração zerada e o máximo que a gente tem é um fundo aqui, ó, da Guide com taxa de administração de 1%. O que na minha... minha cabeça ficou na frente aqui. O que na minha visão é muito alto uma taxa de administração de 1%. Por que que é muito alto? Porque o gestor desse fundo, ele não vai ter um trabalho muito grande. Ele vai pegar o dinheiro e vai comprar ações. Fim. Ele não tem que ficar escolhendo que ativo que ele vai comprar e que momento. Então não faz sentido você pagar uma taxa de administração de 1% para um serviço que é automático, tá? Com todo o respeito, claro, ao trabalho dos gestores desses fundos aqui. É que esses fundos, especificamente, não requer um serviço de análise muito profunda. O instrumento existe para pegar o dinheiro
e comprar a ação da Eletrobras. Fim. Ele existe para isso. Ponto final, tá? E aí, é isso que você tem de olhar na hora de você fazer o seu aporte. Qual é a taxa de administração que o fundo vai cobrar? Porque isso, embora não pareça, né? Ah, uma taxa de 1%, Thiago, não é muito. Isso faz uma diferença surreal ao longo do tempo. E aí, voltando para a planilha que a gente estava brincando aqui, tá? Vou entrar aqui numa simulação que a gente fez. Então, suponha que você vai utilizar aí 10 mil reais do seu FGTS, tá, para aportar nesse fundo. Quando a gente está falando de grana do FGTS, é importante ter em mente, tá? É uma grana de longo prazo. Ninguém espera ficar usando dinheiro do FGTS. Você vai usar o dinheiro do FGTS em um processo de demissão, ou eventualmente usar essa grana para quitar um financiamento imobiliário, ou inclusive usar essa grana em caso de alguma doença grave. Então tem lá os critérios para a liberação do FGTS. E é importante que se diga, tá? Os critérios para você resgatar o seu dinheiro deste fundo são os mesmos. Então você, fui demitido sem justa causa e quero resgatar essa grana. Você pode resgatar, não tem nenhum problema. E claro, vai depender do momento ali da empresa, se você estará ganhando ou não. É importante olhar para isso. Então, o que eu fiz aqui para que você possa entender a grande pegada da diferença da taxa de administração? Antes de eu explicar esse gráfico, fazer a leitura, quero dizer para você o seguinte: se você está aqui comigo até agora, certamente você está gostando desse vídeo. Então é importante que você deixe aqui um joinha e comenta aqui a sua percepção sobre esse material e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam entender na prática o que olhar na hora de tomar a decisão e poder fazer aí as suas respectivas simulações com valores diferentes e tudo mais, tá bom? Então conto com o seu joinha, porque o YouTube entende que quanto mais você engaja, mais relevante é o material, portanto mais pessoas vão acessar esse vídeo que tem ajudado você, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai assumir aqui em um cenário hipotético que você, trabalhador, possa usar 10 mil reais do saldo do seu FGTS. E a gente vai assumir aqui em um cenário hipotético que esse fundo vai ter uma valorização de, em média, ali 10% ao ano, tá? Eu tô sendo bastante conservador aqui. É importante a gente ter em mente que, falando dessa rentabilidade, não é certo que isso vai acontecer, é renda variável, pode ser que tenha uma rentabilidade ainda maior, como pode ser que tenha uma rentabilidade menor. Se a gente olhar ao longo dos últimos 5 anos, a rentabilidade foi maior do que 10%, né? Fazendo uma conta bem simples, não é assim que a gente faz conta, né? Mas só para a gente ganhar aqui, ó, nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade média de 50% ao ano, talvez esse número seja um número superestimado, por isso eu estou calculado aqui 10%. Para a gente calcular aqui, e você pode brincar isso aqui, fazendo a sua simulação. E eu estou assumindo que você vai deixar o dinheiro lá no FGTS por 30 anos. Como eu disse, FGTS é uma grana de longo prazo, FGTS não é uma grana que você sai utilizando, e pensando em carreira, bom, se você começa a trabalhar aos 20, se tudo der certo com a sua vida, com a sua carreira, você vai trabalhar em média 40 a 45 anos, tá? Então pensar em 30 anos não é nenhum exagero. Então, olha só, nesse primeiro aqui a gente tem um fundo com taxa de administração zerada. Eu não coloquei aqui o nome das instituições, se você quiser você vai ver aqui, tá? E aqui a gente tem taxa de administração 0,20, taxa de administração de 0,45, de 50, 55, 75 e 1%. O que você vê aqui em cima é a diferença de você escolher um fundo com taxa de administração zerada e escolher um fundo com taxa de administração de 1%. É isso aqui. Então, se a gente brinca aqui, vamos supor que esse fundo me entrega 12% ao ano aí, considerando, claro, repito, é renda variável, não é isso que vai acontecer. Olha só, um fundo que você investiu 10 mil reais e ele entregou em média 12% ao ano por 30 anos. Depois de 30 anos tem 299 mil reais, tá? Com taxa de administração zerada. Se você olha aqui, com taxa de administração de 1%, você não, ao invés de ter 299, passa a ter 222,279. Ou seja,
Por que você escolheu um fundo que tem uma taxa de administração maior nesse cenário hipotético? Você deixou de ganhar ou deixou na mão da instituição financeira 77 mil reais. Eu não sei para você, mas para mim 77 mil reais é um valor significativo e eu não estou afim de abrir mão dele assim por qualquer razão. Então, o ponto é, olha para a taxa de administração. Então, vamos supor que você tenha menos, não quero colocar 10 mil, tenho 5 mil, e assim sucessivamente. Vamos pegar cenários mais conservadores, aqui ó, 5 mil, tá? 8%, 30 anos, e aí você está deixando aqui, ó, você está saindo de 5 mil para 50, e aqui você estaria indo para 37. Então, como eu disse, você pode baixar essa planilha, é só clicar, baixar, fazer as suas simulações. Isso aqui ajuda você que precisa tomar uma decisão e você também que trabalha no mercado financeiro, que conversa com clientes, enfim, agora você consegue explicar mais sobre esse processo, tá bom? Agora, como que eu faço então para fazer a minha aplicação via FMP, usar o saldo do FGTS? Você vai baixar o site do FGTS da Caixa Econômica para fazer a sua reserva, tá? E aí, quando você faz isso, você vai indicar qual é o fundo que você quer que vai gerir esse recurso, tá? E aí, eu estou deixando aqui na descrição também o link dessa matéria para que você possa ver qual é o fundo que tem a taxa de administração que esteja adequado. É importante entender que você também precisa ter um relacionamento prévio com essa instituição. Então, da Ecoval, taxa é zero. Você tem relacionamento prévio com eles? Não, provavelmente vai precisar abrir alguma conta lá. E assim sucessivamente. Quer fazer direto pela Caixa, já que você tem lá o seu FGTS? Tudo bem, você vai pagar 0,45 de taxa de administração, que é o que ela está cobrando, tá bom? E aqui dá para você entender o caminho das pedras. Fechado? Então é isso. Eu quero saber de você agora, deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Quero saber de você agora se ficou claro para você qual a decisão que você vai tomar em relação a investir ou não o seu FGTS na Eletrobras. E, repito, se esse vídeo fez sentido, é importante. Deixa aqui um joinha, deixa aqui um comentário. E lembra, se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, porque eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro muito completo. Tá bom? A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!